Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, né? O primeiro é o Evangelho de Mateus, o segundo é o Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de número 35, diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim um pouquinho, queria sua atenção. Se você puxar quem assistiu, quem esteve conosco na última mensagem que pregamos semana passada, cujo tema é Em quem eu tenho crido, vocês lembram? Pensou nela? Em quem você crê, afinal? Eu acredito que essa mensagem é o complemento daquilo que foi pregado semana passada. Eu preciso lhe dizer isso. No final da mensagem, nós fizemos dois comparativos de dois grupos de discípulos. Um que tiveram dúvida de quem era Jesus, se você lembrar, eu falei desse texto. Uns disseram: quem é esse que até o mar lhe obedece? Quem é esse que o vento lhe obedece? E o outro discípulo, que é Paulo, que disse: olha, o navio vai afundar, mas não vai acontecer nada com ninguém. Quem ficar no navio até ele afundar vai ser resgatado, e Deus me prometeu que ninguém morre. E eu me lembro que finalizei esse texto mostrando o quanto Paulo foi mais precioso, o quanto Paulo teve mais fé para entender em quem ele cria, em quem ele tinha crido. O texto hoje, ele vai abordar, o tema é: o que você precisa saber em meio às lutas. Porque, de fato, eu acredito que a imensa maioria de nós age como esses discípulos agem. Pelo menos eu vou dizer por mim. Quando eu estou numa luta acirrada, em alguns momentos me falta fé. Em alguns momentos eu fico titubeante. Parece que eu estou com Jesus, Jesus está no meu barco, mas eu tenho medo. Muitas vezes eu sou como Paulo, que eu digo: não, vai passar, vai dar tudo certo, Deus está no comando da minha vida. Mas em alguns momentos eu ajo como esses discípulos agem. Uma vez eu fui levar alguns amigos que não conheciam o mar, pessoas que tinham pouco poder aquisitivo e que não tinham condição de sair dessa cidade. Nós moramos aqui em São José do Rio Preto, 500, 600 quilômetros da praia, vamos pensar assim. Apesar dessa região ser uma região com muita água, mas água doce. Mar é outra coisa. E nós fomos levar eles. E alugamos um barquinho, arrumamos um barco lá. E levamos ele para o meio do mar, os meninos, as pessoas. Nós não ficamos satisfeitos em apenas apresentar a praia para eles. Falamos: não, vou mostrar um pouco. Entramos uns 2, 3, 4 quilômetros para dentro do mar. E quem já foi um pouco para mar adentro, as ondas são mais complicadinhas. E aí um deles falou: cara, o negócio aqui pega, hein? E aí ele citou essa coisa: imagina se esse negócio dessa tempestade, igual. Eu falei: agora você vê que é fácil ler, né? É fácil olhar isso daqui e falar: ei, que discípulos malas, cara, como é isso e tal. Mas imagina viver essa cena.
No meio ali, aquilo era um mar de água doce, ali também era um lago de água doce, né? Mas também criavam grande expectativa de... Há um texto em Mateus que diz que o barco estava a afundar. Ele estava correndo perigo realmente de afundar. Mateus, ele dá ele fala em Mateus e em Lucas. E Mateus, ele diz que estava a afundar. Então, esse texto, eu quero completar ele falando de pessoas que são básicas, que temem a Deus, que amam a Deus, mas que muitas vezes, no meio da luta, nós nos preocupamos quando não deveríamos estar preocupados. Deveríamos estar descansando. Falar para pessoas como eu acredito que em algum momento o que eu vou pregar aqui essa noite fará grande diferença na tua vida. E eu acredito que inclusive hoje. Nós temos uma outra situação que corremos risco quando lemos esse texto. É alguém achar que eu vou pregar alguma coisa que você já ouviu, ou de mim, ou de outro pregador, porque Jesus acalmar a tempestade, eu já preguei pelo menos, sei lá, umas 20 vezes, 15 vezes, não sei. Como eu prego há muitos anos, eu não tenho ideia de quantas vezes preguei esse texto, mas eu posso lhe garantir que nenhuma das vezes que pelo menos eu preguei sobre essa ótica. É pão fresquinho mesmo. É coisa assim para o momento que nós estamos vivendo, para o momento que você possa viver, e isso vai nos inspirar e nos vai direcionar. Você consegue entender isso? Isto posto, eu queria poder pregar para você, eu queria sua atenção. Pastora Fran, você monitora. Se a transmissão cair, você me dá um aviso, nós paramos imediatamente e continuamos em respeito a todos aqueles que nos assistem ou nos assistirão. Se essa transmissão vier a cair, eu oro para que não aconteça. Volte para o mesmo lugar, para o mesmo canal, tanto no YouTube quanto no Facebook, e você vai encontrar o complemento da mensagem. Enquanto isso, nós esperamos até a transmissão voltar. Olha, por favor, o verso 36, eu quero pregar para você. Você percebe aqui, antes de... Jesus decide sair de um mar, uma lagoa gigante, e decide passar por outro lado dessa lagoa gigante. E no meio dessa travessia acontece algo que leva o barco a ser varrido pelas ondas, para lá e para cá. Perde-se o controle da navegação, e Jesus está dormindo, os discípulos acordam ele, e falam: você não está fazendo nada, você não vai fazer nada, o que está acontecendo? Então, acorda. Enfim, ele acorda, dá uma dura no pessoal, emudece o mar, faz as ondas acalmarem. Isso nós lemos. E eu quero tratar alguns pontos para contextualizar isso com a nossa vida, com aquilo que nós passamos ou que passaremos. Olha, por gentileza, o verso 36. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Deixa eu te falar algo. A questão aqui não é se você vai passar por lutas, se eu vou passar por lutas. É quando nós vamos passar por lutas. Se agora, se daqui um mês, se daqui 2 anos, porque é lenda ou inocência achar que nós já estamos no céu. Nós não estamos no céu. Nós não estamos eximidos de passar por problemas, por passar por dificuldades, por coisas que eu achava que não ia acontecer. Eles subiram nesse barco achando que nada ia acontecer. Eles saíram de um lado e foram para outro lado. Tantas vezes eles fizeram isso. Então o problema não é se nós vamos passar. Jesus foi claro: vocês vão passar, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci, e vocês vão vencer também. Então, assim, o tema é: o que eu preciso saber quando eu estiver no meio das lutas? A única coisa, a primeira coisa, a coisa exclusiva: Jesus está ou não dentro desse barco? Vou fazer a pergunta de novo, vou fazer a afirmação de novo. A única coisa que eu preciso saber: vai me faltar fé?
Por favor, eu sou uma pessoa normal, e às vezes, dependendo do tamanho da luta, eu não sei, mas Jesus está ou não no barco? Se ele estiver no barco, alguma coisa boa vai acontecer, mesmo independente de mim. Não é por causa de mim, é por causa dele, porque ele é bom. Então, como eu sei que ele está no barco? Eu preciso que ele esteja. Por que eu sei que ele está? Porque foi ele que disse: vai, atravessa. Subamos no barco e atravessamos. Cara, não era para ter problema, não era para ter dificuldade. Ele deu uma ordem: vamos atravessar. Eu não quero ficar me prendendo muito nisso, mas deu pau. Agora, a grande vantagem minha, e também tua, em nome de Jesus eu profetizo isso: Jesus está no meu barco. Se a navegação fosse tranquila, ele estaria no meu barco. A navegação é complicada, ele vai estar no meu barco. E como eu sei que ele está no barco? Eu subi a hora que ele mandou e eu fui para onde ele queria que eu fosse. Porque você viu que ele não fez tipo assim, ó, vamos dar um exemplo. Eu não vou agora não, vai o Senhor, Jesus, depois eu vou, eu tenho uma situaçãozinha a resolver aqui com o pessoal e depois eu vou. Não, as pessoas, quando ele diz, subamos no barco, nós vamos passar para outra margem. Então assim, como que eu sei que Jesus está no barco? Eu estou fazendo a vontade dele. Eu estou fazendo a vontade dele quando eu tenho um namoro que ele quer que eu tenha. Eu tenho acompanhado uma pessoa com alguma apreensão, que eu percebo, não é membro dessa igreja. Não é, tá? Fique tranquilo que eu não dou indireto. Se eu tiver que falar, eu falo direto. E eu vejo que essa pessoa está tirando Jesus do seu barco. Ela estava com ele no barco e está tirando Jesus no barco. A pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é ela decidir navegar sem Jesus no barco. Não tem jeito, nós vamos enfrentar tempestades. Quem tem Jesus no barco e quem não tem Jesus no barco. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não? Porque às vezes dá a impressão de que só nós, crentes, que passamos por luta. O ímpio também passa. Pessoa que não teme a Deus passa. Pessoa que não teme a Deus passa sim. É que eles dão um jeito deles, eles enrolam, eles aprontam, eles fazem coisas, enfim. E nós não. Se necessário for, eu vou chegar aos pés de Jesus e dizer: olha, e aí? Não estou dando conta. Então assim, esse primeiro ponto precisa ficar, porque senão dá essa impressão de haver uma classe de super crentes, que pode vir, manda em mim, vem em mim que eu mato no peito, que esquece. A questão é, Jesus está ou não está na tua vida? E uma vez, uma pessoa, uma jovenzinha, de uma voz espetacular, linda a voz dela, linda, e ela disse que manifestava o desejo de sair da igreja. Ela queria congregar em outra igreja, e ela me chamou. Na verdade, o pai me chamou, e eu disse, pouquíssimas vezes eu fiz o que eu fiz com ela, mas aquela eu fiz. Quando a pessoa me chama e diz que quer ir para outra igreja, normalmente eu digo: você orou? Jesus te autorizou? Jesus pediu para você fazer isso? Se ele falou, o que eu falo? Eu vou falar que não? É que eu, um comedor de arroz e feijão, vou ficar me metendo nas ações de Deus? Ela disse: pastor, eu não orei não, mas eu acho que para mim é melhor. Eu falei: você vai quebrar a cara. Não vai dar certo. O que você está arrumando, você vai arrumar para a tua cabeça. E eu não estava profetizando, eu estava afirmando. Porque ela não foi uma orientação de Deus. Ela achou que aquilo era melhor para ela. 6 meses depois ela estava desviada e continua desviada até hoje. Há mais de 4, 5 anos. 5 anos. Porque resolveu navegar sem Jesus. Eu acredito que Deus pode tirar alguém de um lugar e levar para outro. Eu acredito mesmo. Mas eu preciso ter essa confirmação: Jesus está no meu barco. Lembra que eu disse?
O que você precisa saber em meio às lutas? Porque veja só, esses discípulos aqui, eles poderiam não ter passado pelo todo esse perrengue que eles passaram, se tivessem tido mais fé. Mas eu estou falando para pessoas normais, pessoas como Pedro, como João, como Tiago, pessoas normais. Aí você fala, nossa, se esses caras que é os apóstolos passaram por isso que eu estou te dizendo que esse texto você tem que guardar na tua mente. Jesus está com você. Eu não estou falando a religião, Jesus está na tua vida. Eu já não estou nem falando mais em quem você crê, não, Ele está no dia a dia. Porque você percebeu que mesmo esses caras não sabendo em quem eles tinham crido, em quem eles criam, mesmo eles não sabendo, o fato dele estar no barco, o fato deles estar no barco, na nossa vida, dia após dia, vai nos garantir que uma hora ou outra, esse mar vai se acalmar e esse vento vai se acalmar, porque Deus te ama, Deus ama você. Olha o segundo ponto, olha que interessante, verso 37, também eu queria meditar com vocês. Ora, levantou-se grande temporal de vento, as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Em alguns textos, esse verso diz que ele estava afundando, estava para afundar. Deixa eu te falar, olha para o pastor. Esse ponto eu quero trabalhar com você. Há pessoas que se julgam experientes. Aqui nesse barco, havia pessoas que viviam de pescar nesse lago. Pedro, Tiago e João era pescador profissional desse lugar. Milhares de vezes eles faziam esse mesmo caminho. Mesmo caminho. Eu fico imaginando que no primeiro momento naquele barco, estou conjecturando, estou pensando, porque eles só foram chamar Jesus na hora que eles viram, cara, não vai dar não, o negócio passou do limite. Não, está enchendo d'água, vai agora. Porque no primeiro momento eles já olharam e falaram, o vento é do norte, vai dar um temporal. Outro podia dizer, eu já passei por isso, lembra 2 anos atrás, e alguma coisa, e eles tiveram assim, tipo. E às vezes a gente vai ouvir a palavra, o texto, e nós vemos pessoas nos ensinando maneiras de suportar o vento. Maneiras, como suportar as ondas, como ter fé em meio não sei o que lá, e papapá, e vai lá. Vamos imaginar o seguinte, se fosse eu, né? Eu sou um cara metódico, eu sou uma pessoa profissionalmente, aqui na igreja, na liderança, cuidando da liderança, eu gosto de controlar tudo. Então assim, se dependesse de mim, Maico, seria assim, planos para um plano A se der vento, plano B se o vento for forte, plano C se ele for muito forte. Eu criaria maneiras de transportar, tipo assim, não deixaria que ninguém estivesse no barco sem o salva-vida. Se eu estou nesse barco e eu sou o comandante dele, ninguém estaria sem salva-vida. Eu me conheço, eu sei que não deixaria ninguém sem salva-vida. Eu estaria traçando planos, eu estaria lendo no Google de como fazer para fazer um vento, tem uma tempestade servir a meu favor, para fazer eu remar mais rápido ainda, ou navegar mais rápido ainda. Como criar velas e barcos que suportam a tempestade. Eu faria essas coisas, eu vou dar um exemplo do que eu fiz. Eu vou falar como, você vê como o seu pastor é ninja. O pastor você precisa ser estudado, esse cara aqui precisa ser estudado. Na onde eu trabalho há um departamento. E nesse departamento há 5 pessoas. O gerente, alguém que ajuda ele, o outro. Aí eu fiz uma reunião, sempre metódico, sempre imaginando que o vento ia vir, que a tempestade ia chegar, porque eu sei que ela chega, que o vento chega. Eu falei, então agora eu já tracei o plano perfeito. Senhor gerente, se você passar mal com o Covid, vem o subgerente e assume. É inteligente ou não é esse ali? Top, esse cara manja. E se o subgerente assumir,
Você que é o terceiro na hierarquia, assume. Então você vai ter que treinar para saber se por acaso o gerente e o subgerente ficar doente, você assume. E aí assim foi consecutivamente, tudo planejado. Eu peguei o barquinho e comecei. E saí. Adivinha o que aconteceu? Todos, absolutamente todos pegaram no mesmo tempo. Eu fiz o exame num dia e 100%, o gerente, o subgerente, o amigo do gerente, o filho do gerente, não sei o que do gerente. E eu olhei, cara, eu sou um navegante, eu sou um navegador, eu sou um cara que faz isso há 30 anos. Há 30 anos eu cuido de gente. E teve um momento que eu tive que escolher uma moça de 30 anos, 32 anos para cuidar, contratar em um dia 2, depois no outro dia mais 2, para substituir aquele que eu achei que seria aquele outro. Eu fico imaginando Pedro olhando naquele barco, ó, pelo jeito da onda vai dar, não, nós segura, deixa Jesus, fica tranquilo, fica não sei o quê. E não, o outro lá, João, falou, ó, Pedro, não sei, também que está batendo meio de lado, o que o pastor quer dizer com tudo isso? Na minha vida, o que importou é que aonde eu trabalho, a minha vida, Jesus está. Aleluia. Há 30 dias eu passei por isso, eu encontrei uma moça de 32 anos que cuidou, encontrei 4 pessoas que ganharam por dia durante 15 dias para substituir, e eu passei aquele mar revolto. Ali eu tinha 2 homens que tinham mais que 65 anos, um que tinha várias comorbidades, o que tinha várias comorbidades nem sentiu o vírus. Ele nem percebeu que estava com o vírus, foi o primeiro que pegou. E aí você vai dizer o que para mim? O que importa na tua vida? Vai ter luta? Vai. Jesus está no teu barco? Jesus está no teu namoro? Jesus está na tua empresa? Porque senão eu vou começar a fazer estudos de como suportar o novo. Sabe, tem uma coisa que me dá ranço. É, como será o novo normal? O novo normal. Os caras não conseguem definir o que vai acontecer daqui uma semana. E eles estão, não, o novo normal. Aí vem um sabidão, sabe? Sabidão, aqueles caras que manja muito, ninja. E ele fala, o novo normal vai ser assim, vai ser assado, vai ser aquilo outro. O cara nem sabe o que ele comeu ontem. E ele vai falando, o novo normal é isso. Queridos, eu vou simplificar a tua vida. Jesus está no teu barco. Porque se Ele estiver no teu barco, Ele não vai afundar. Vai dar medo, vai faltar fé, mas de alguma forma Deus vai criar meios, formas e maneiras desse vento acalmar, desse mar acalmar. E aí alguém olha para mim. Eu fico imaginando vocês pensando, eu lembro da reunião. Você estava na reunião, amado? Eu falando, vai ser assim, vai ser assado. Jesus, Ele é tremendo, cara. E mais, há 6 meses atrás, Ele já tinha num sonho, eu tinha tido a visão daquela cena. E aí, a hora que eu vivi a cena, eu falei, Jesus, como o Senhor é diferente comigo, como o Senhor é bom. Como Ele é bom com você, querido. Isso daqui é gostoso demais. 30 maneiras para aprender a cortar cabelo. Como ter uma rede de que tudo é muito bom. Mas se Jesus não estiver no nosso barco, nada resolve. Ele precisa estar no nosso barco. E lembra que o pastor falou? Quando eu sei que Ele está no nosso barco, quando Ele fala para mim vai, eu vou. Quando Ele fala para mim fica, eu fico. Quando Ele diz, vai para tal lugar, eu vou e vou para tal lugar, porque também Ele pode mandar ir para lá e eu querer ir para cá, né? Jesus está no teu barco. Eu tenho, algumas pessoas sabem, a maioria sabe, que nós ganhamos a vida, nós não temos salários da igreja, nós somos profissionais, trabalhamos, e Deus providencia os recursos para nós de outra maneira, né? Não temos salário nenhum da igreja.
E eu vou dizer algo a você. Você que é funcionário, você que pretende trabalhar, você que tem o seu negócio, Jesus está no teu barco. Porque se Jesus está no teu barco, não existe esse papo do novo, o novo amanhã, o novo normal. A resposta é sempre: Deus está no meu barco e Ele é acima de todas as tempestades. E em algum momento essa situação acalma e eu vou poder glorificar o nome dEle. Simples, simples assim. Simples, simples assim. Olha o verso 39, por favor. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Preste atenção. Alguém aqui, em sã consciência, imagina essa cena? Deus dando ordem ao mar. Alguém aqui que conhece a força daquela coisa natural, da natureza. Alguém imagina o vento cessando imediatamente? Mas eu vou dizer o que está acontecendo. Esses três textos de Jesus acalmando a tempestade, esses três textos, logo em seguida aos três textos, porque ele está em Mateus, Marcos e Lucas. Os três evangelistas relatam isso. Os três evangelistas relatam, logo após essa cena, Jesus chegando do outro lado, e do outro lado um endemoniado, que há muitos anos estava preso por uma legião de demônios, pelo menos 6.000 demônios. Eu fico imaginando todas as cartas que Satanás jogou para que aquele barco não chegasse do outro lado e para que Jesus não fosse um instrumento de libertação daquele gadareno ou geraseno. Algumas palavras, algumas traduções traduzem por gadareno, outras traduzem por geraseno. Então vou te explicar de novo, vai. Depois dessa coisa aqui que aconteceu do mar, ao chegar do outro lado, já tranquilo, Jesus aborda uma pessoa que há muitos anos vivia num sepulcro. Eu não vou ficar falando disso. E Jesus liberta esse rapaz de 6.000 demônios, pelo menos, porque ele diz: quem está dentro de mim, nós somos uma legião, e uma legião 6.000. O que eu quero dizer? Olha para mim. Aquilo que eu e você consideramos natural, há algo de espiritual nele. Talvez algumas coisas que estão acontecendo, e você olha e fala assim: olha, mas é normal. Tem muitos filhos que dão trabalho para pais. O meu ou o seu é igual a muitos. Mas eu quero que você saiba que por trás disso há um ingrediente espiritual. Há muitos casamentos que se desfazem. Então a pessoa pode olhar: o meu é mais um só que está mal, está ruim. Por trás disso há um ingrediente espiritual. Há muitas pessoas que são acometidas de doenças ruins, doenças graves. E a pessoa pode olhar e falar: não, eu sou só mais uma que no meio dessa situação de dificuldade do mundo também está vivendo uma doença grave. O que esses discípulos não sabiam e que Jesus sabia é que derrubar aquele barco, impedir que ele chegasse do outro lado, já era a estratégia do mal, para que aquele garoto, para que aquela grande vitória não viesse a uma região, a uma pessoa pelo menos. Então eu quero dizer para a tua vida, que isso que às vezes eu e você passamos, nos falta compreensão do lado espiritual. Às vezes eu vejo mulheres reclamando tanto do seu esposo, mas precisa ver que às vezes ele ainda está amarrado por situações que são cadeias infernais. Eu vejo pessoas que olham e falam: eu ainda não consigo prosperar, eu não consigo dar certo em algumas coisas.
E eu quero dizer a você que o mal está aí, ele precisa ser combatido. Olha para o pastor, só mais um pouquinho, por favor. Eu preciso saber que existe o espiritual? Eu preciso saber. Eu preciso saber que existe o natural, existem as coisas naturais, mas existem as coisas espirituais. Mas uma coisa só importa: Jesus está no teu barco? Jesus está no seu casamento? Jesus está na sua família? Jesus está nas suas decisões? Você ouve o que Ele te fala? Porque assim, olha para o pastor, mais um pouco. É isso que eu quero. O compromisso dele falar com você é dele. Porque às vezes você vai numa pregação como essa, você ouve uma mensagem de 30, 40 minutos, e 1 minuto só, o Espírito Santo usa uma maneira e você recebe o texto e fala: nossa, peraí, calma, o melhor da minha vida vai acontecer. Deus já preparou o varão que eu estou esperando. Eu não vou meter o pé pelas mãos, não, vamos calmar. Se Deus está no meu barco, logo, logo algo bom vai acontecer. E aí o Espírito Santo fala dentro de nós, e aquilo vira uma verdade, aquilo produz fé. Porque uma coisa nós sabemos: esses discípulos, a partir desse dia, eles sabiam, esse cara, ele dá ordem para o vento e o vento para. Esse cara dá ordem para o mar e o mar para. Eu já sei disso. Eles já aprenderam isso, porque eles falaram: quem é este? Eu já não sei exatamente quem é ele, mas uma coisa eu sei quem ele é. Ele é o que para o mar, e ele é o que dá ordem para o vento e o vento acalma. É isso que eu preciso entender na minha vida. E o último ponto, eu acho que é o ponto que mais me agrada. Assim, é o ponto que eu olho para mim e falo: meu Deus, ainda bem que isso é assim. Ainda bem que isso é desse jeito. Olha o verso 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Tomou a duro o pessoal, né? Como é que não tendes fé? Observe o seguinte: Jesus tinha dado uma palavra: nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos nesse barco e vamos atravessar para o outro lado. Isso já não bastava para as pessoas saberem? Elas não poderiam ficar no barco. Não, ele falou que vai, que Jesus é diferente, e vai mesmo. Se ele disse que vai, vai. Se ele falou que vai, vai. Ele poderia estar descansando lá, mas eles não descansaram, como eu não descanso muitas vezes. Eu vejo a tempestade, eu sei das promessas que eu tenho para a minha vida, eu sei das promessas que eu tenho pessoais, promessa de cura, promessas familiares, promessas financeiras, eu sei de todas. Mas em meio às lutas, ao invés de eu ficar quieto e só acolhido nas asas do Senhor, esperando que as promessas se cumpram, normalmente eu me inquieto. Eu começo a me pôr medo, porque de fato o mar é bravio, e de fato há o vento. Eu fico imaginando que alguém aqui, olhando esse texto, possa pensar: mas o que poderia ser isso daqui? Cara, não importa se você é tímido. Não importa que lhe falta fé de vez em quando. Jesus está no teu barco. Porque pela graça Ele vai parar o vento. Você não merece, nem eu mereço. Pela graça e porque Ele te ama, Ele vai sossegar esse mar. Porque eu fico imaginando que se Ele não colocasse essa frase, Ele deixaria nós todos com uma expectativa: poxa, então não preciso fazer nada, e Jesus faz tudo. Não, eu deveria ter me levantado. Nós nos deveríamos ter levantado. Mas quando você falhar, mesmo quando você falhar, se Ele está no teu barco, se Ele é o teu Senhor, se Ele é o teu mestre, não vai ser a tua falta de fé que vai impedir, num determinado momento, dessa situação se acalmar, porque Ele vai criar maneiras para que a sua fé seja criada. E eu posso provar isso. O pai, ele chega um menino,
O pai chega com um garoto, nesse mesmo evangelho de Marcos: Senhor, meu filho está endemoniado, ele fica diferente assim, e o senhor pode fazer alguma coisa? Ele falou: lógico que eu posso. Você tem fé? Ele falou: não tenho, me ajuda na minha falta de fé. Jesus falou: então agora é comigo. Jesus não está procurando gente que é super crente, gente que é super poderosa. Jesus não está procurando pessoas especiais. Jesus está procurando pessoas que abram seu coração e deixem ele entrar. Simples assim. Pessoas que sabem que não são perfeitas, pessoas que sabem que de vez em quando dá aquelas mancadas. E eu não falo mancada de pecado, é mancada de titubear. Eu deveria olhar para esse vento e falar: nossa, vai tomar um pau, você vai ver. Eu conheço Jesus, Jesus vai fazer alguma coisa. Mas muitas vezes a gente fica inquieto e com medo. O bom é que quando tudo falhar, quando a minha fé falhar, quando eu falhar em ouvir aquilo que Ele prometeu para mim, porque Ele disse que eu passaria para o outro lado. Quando tudo falhar, a graça não falha. Porque nunca foi por causa de mim, sempre foi por conta dEle. Ele vai fazer nós atravessar esse mar, Ele vai fazer nós atravessarmos esse período até nós chegarmos no céu. Eu tenho que estar acolhido nesse barco. Eu fico imaginando pessoas bem novinhas, pensando: como será meu casamento? Como será a minha vida profissional? Fico imaginando alguém com 17, 18 anos querendo fazer ou não faculdade. Será que eu faço? Será que eu não faço? Que faculdade eu faço? Como seria isso? Ore a Deus, peça a direção dEle. Aquilo que te trouxer paz é aquilo que Ele está mandando você fazer. Não é aquilo que eu gosto, não. É aquilo que trouxer paz. É aquilo que trouxer paz ao meu coração. Pastor, vamos nos posicionar, por favor? O que eu queria deixar como mensagem final para a nossa meditação? Você lembra que eu disse que quando tudo falhar, a graça não falha? Quando a fé falhar, a graça não falha. Se Deus estiver no meu barco. O problema só é um. Você lembra que eu falei que eu fiz o plano lá no depósito, no coisa? Você substitui você substitui. Eu fui 2 vezes para o hospital com a minha pressão a 18/12. E eu não tenho pressão alta. Eu não tenho pressão alta. E eu não peguei o Covid. Foi estresse. Eu deveria ter acalmado, Marco. Alguma coisa o Senhor vai fazer. Passou tudo, Ele fez tudo, todo mundo voltou, está todo mundo trabalhando. Aí alguém pode dizer: agora está calmo. Eu estou calmo, mas eu sei que outros mares se levantarão, outros ventos se levantarão, mas Deus está no meu barco. Deus está no teu barco. Você viu como a vida simplifica? Agora imagina alguém que pudesse aqui, num dia como de hoje, numa noite como de hoje, querer questionar méritos. Eu não acho que seja assim, afinal eu sou filho do rei. Alguém que olhe para a sua vida ilibada, sem problema, e dizer: como? Eu vou dizer para você como. Paulo, que era um cara como top, mega blast, morreu. Outros foram decapitados. Situações acontecem. Deus nos prometeu foi o céu. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, a jornada Ele passará conosco. Ele vai passar com você. Ele vai enxugar as tuas lágrimas. Ele vai tirar o teu medo. Porque eu imagino a cena do barco. A cena do barco antes e a cena depois, quando o mar se acalma, um olha para o outro: quem é esse? Quem é esse? A hora que eles veem o mar quietinho, calmo, mar lindo. Como esses homens glorificaram a Deus. Está vendo essa situação que você está vivendo?
em algum momento você vai dizer: foi Deus. Deus que me deu condição, Deus que me permitiu. Esses dias, irmão Maico, eu pude ver, nós estamos passando de fase, enfim, eles vão abrir os salões, né? Essa situação, 6 meses, hein, irmão? Faltou alguma coisa? Mas dava medo, não dava? Não assustava? Não era esquisito? Se nós olhássemos para trás e apenas descansássemos, não seria melhor? Deus cuidou de tudo. Ele cuida de tudo. Uma coisa eu queria que ficasse na sua mente. Lembra que semana passada eu trouxe a mensagem: quem você tem crido? Hoje eu quero aprofundar um pouco mais. Eu quero que você fique na mente. Mesmo que me faltar fé nele, ele está no meu barco. Porque se ele está no meu barco, quando a minha fé falhar, ele não falha. Ele não falha. Quando tudo estiver turvo, nebuloso, pardacento demais, ele não falha. Isso é bom demais. Isso é bom demais. É promessa.